Senadora Lúcia Vânia, que preside essa sessão, eu saí da presidência e vim aqui para registrar e fazer um registro na tribuna do Senado da realização de um seminário que tive o privilégio de participar e logo mais vou voltar no espaço onde está se realizando, na Câmara dos Deputados, o seminário Clima em Debate, uma conferência de legisladores sobre mudanças climáticas. O seminário é uma realização, essa conferência, seminário, é uma realização de legisladores sobre mudança climática, é promovido pela Comissão Mista de Mudanças Climáticas do Congresso Nacional, que tem como presidenta a nossa colega Vanessa Graziotin. E tivemos, ainda há pouco, quando estava na abertura dos trabalhos da parte da tarde, estava lá o deputado Sarney Filho e também meu colega deputado Fernando Ferro. Vi uma delegação do Acre, vi autoridades no assunto, a comunidade científica, entidades não governamentais. Tem um grupo de entidades que apoiam o Interleges, apoia a SOS Mata Atlântica, a Frente Parlamentar Ambientalista, o Conselho Federal da OAB. Estão entre as entidades que apoiam. E também a UNALI, a Comissão Mista de Mudanças Climáticas, e, óbvio, a Câmara Federal, o Senado Federal estão na realização. E eu não tenho nenhuma dúvida que esse é o tipo de debate que nós devemos fazer no Parlamento brasileiro. Por isso, faço questão de hoje, aqui na tribuna, parabenizar, e faço isso através da presidenta da comissão, a senadora Vanessa Graziotin, os que viabilizaram a realização do seminário. Exatamente agora, no mês de setembro passado, de 2013, nós tivemos a divulgação do relatório do IPCC. É o painel intergovernamental sobre mudanças climáticas. O IPCC é algo ligado às Nações Unidas, reúne a comunidade científica, estou falando de milhares de cientistas, que estudam o fenômeno, que agora não é mais um fenômeno, ele tem uma razão, da mudança climática na Terra. Eu tenho acompanhado a divulgação do relatório e balizado em informações colhidas anteriormente. E também parte desse relatório, que há 7 anos nós não tínhamos um relatório do IPCC. As indicações é de que nós teremos uma redução forte na floresta amazônica, em decorrência das alterações no clima. E eu queria fazer algumas observações. Focando dados científicos, o relatório do Grupo 1 afirma que é muito provável, mais de 90% de chance, que a temperatura do planeta suba, especialmente e fortemente na América do Sul, com o maior aquecimento projetado para o sul da Amazônia, a região que eu vivo, no caso Acre. A projeção é de um aumento da temperatura média de 0,5 grau Celsius, 0,5 grau centígrado, no centro-sul, 1,5 no norte, nordeste e centro-oeste, no nosso país, até o final do século, num cenário otimista. Eu vou repetir. As projeções da comunidade científica é que teremos, se as coisas seguirem assim, um aumento na temperatura médio de 0,5 grau Celsius no centro-sul do país, a 1,5
graus Celsius no norte, nordeste e centro-oeste do nosso país até o final do século, no cenário otimista. E até 3 graus Celsius sul e litoral do nordeste, a 7 graus Celsius na Amazônia, no pior cenário. Então veja, no cenário mais otimista, uma variação de 0,5 graus a 1,5 grau no nosso país. No pessimista, 3 graus Celsius, a mudança na temperatura, o aquecimento na temperatura, variando de 3 a 7, e a mais extremada temperatura sempre na Amazônia. Em relação às chuvas, porém, há incertezas, com diferentes estudos mostrando várias tendências para algumas regiões. O próprio INPE, ou os cientistas do INPE, trabalham nesse tema. Mas temos grandes confiabilidade para algumas. Os resultados são muito robustos de que na região sul do país e na bacia do Prata as chuvas vão aumentar. E no inverno há mais confiança de que haverá excesso de chuva no oeste da Amazônia e menos no leste e no sul, diz a comunidade científica. Eu queria, senhora presidenta, dizer que um dos resultados do relatório diz respeito aos oceanos. Os oceanos foram um dos domínios em que o relatório do painel intergovernamental sobre mudança climática, IPCC, mais avançou nos últimos 6 anos, do último relatório para esse atual. Estudar os oceanos, estudar as mudanças que os oceanos estão experimentando. Graças a formulações e a modelos mais complexos e confiáveis, a qualidade das constatações científicas permite hoje saber mais sobre o comportamento dos mares, sobre o efeito da elevação da temperatura na Terra. De acordo com o relatório, desde o meio do século XIX, o nível do mar cresceu mais do que durante os 2 milênios anteriores. Então, da metade do século XIX para cá, houve um aumento no nível do mar, dos mares, maior do que nos 2 milênios anteriores. No período de 1901 a 1910, o nível médio do mar cresceu 0,19 metros, ou seja, 20 centímetros, perto de 20 centímetros. Em parte, o resultado é fruto da aceleração do derretimento de geleiras e da expansão térmica, fatores que juntos respondem por 75% do crescimento observado. Outra conclusão, do qual os cientistas estão convencidos. Até o século XX, os oceanos vinham conseguindo absorver a maior parte do aquecimento da temperatura na Terra, reduzindo o impacto do aquecimento. Mas o limite está chegando e, com ele, o início de um círculo vicioso. A maior concentração de CO2 na atmosfera vem causando acidificação dos mares, que tendem, por sua vez, a reduzir a sua capacidade de captar CO2, acelerando o aquecimento global. Especialistas no tema, o pesquisador Edmo Campos, do Instituto Oceanográfico da USP, diz que os mares demoraram a responder ao aquecimento, mas agora estão sendo atingidos pelos efeitos colaterais da ação do homem. E nesse aspecto, a grande conclusão do relatório em Estocolmo é que o último relatório de 2007, e agora nós tivemos 7 anos depois esse relatório sendo divulgado, é que a grande informação e o grande consenso da comunidade científica é que a mudança climática que nós estamos experimentando, elas são antropogênicas, ou seja, são promovidas pela ação do homem. São ações antropogênicas e são resultados da ação
do homem. Segundo os cientistas, o levantamento permite concluir que o oceano está sofrendo alterações em várias de suas propriedades, e nós estamos falando de 2/3 do planeta. E essas alterações, elas são as maiores e ocorreram nos últimos 40 anos. Então eu queria afirmar aqui que essas alterações são provocadas especialmente pela queima de combustíveis fósseis. Esse é o grande problema nos países desenvolvidos. No caso do Brasil, a contribuição maior para o aquecimento global nosso era diretamente vinculada ao desmatamento. Temos uma matriz energética importante, temos no Brasil também o uso de combustível como o álcool. O certo é que a contribuição, o que dava um destaque negativo ao nosso país, era o desmatamento, especialmente na Amazônia, e essa alteração. E o Brasil tem reduzido o desmatamento nos últimos anos, basta ver que nós chegamos a ter 29 mil quilômetros quadrados de desmatamento por ano. 29 mil quilômetros quadrados é algo assustador em qualquer país do mundo, mesmo num país continental como o nosso, e esse desmatamento foi reduzido a 4 mil quilômetros quadrados. Daqui um pouco, no seminário, nós vamos ter, provavelmente, a presença da ministra Isabela Teixeira, que essa mudança forte no desmatamento começou a ocorrer no governo do presidente Lula, ainda à época a ministra Marina Silva, depois com o ministro Mink, seguimos tendo uma forte redução, e agora com a ministra Isabela estamos tendo a redução mais difícil. Porque sair do caos que nós vivíamos para uma situação razoável, boa, não é tão complexo assim. Mas seguir reduzindo o desmatamento, como a ministra Isabela pegou, próximo de 6 mil quilômetros quadrados por ano, e reduzir para 4 mil quilômetros quadrados, no governo da presidenta Dilma, é um feito que nos coloca em destaque diante do mundo. Pude acompanhar a Assembleia Geral das Nações Unidas esse ano. E o discurso do presidente, do diretor-geral, secretário-geral da ONU, Ban Ki-moon, era um discurso de uma nota só. Era o discurso da preocupação com a mudança climática, informando que vai fazer em setembro de 2014 uma conferência só sobre mudança climática em Nova York, com os dirigentes das nações que compõem as Nações Unidas. Por si só, isso já é razão suficiente para entendermos que esse é um tema que não pode sair das preocupações. Lamentavelmente, mesmo a imprensa, a grande imprensa, não tem dado no nosso país mais atenção que dava a esse tema. A imprensa que, com a divulgação, com as denúncias sobre as destruições, ajudou tanto a que o Brasil pudesse reduzir o desmatamento. Mas exatamente talvez por isso, por termos vencido, nós brasileiros, ou estarmos vencendo o problema do desmatamento, das emissões, o Brasil certamente será um dos poucos países do mundo que vai ter cumprido as metas voluntárias de redução das emissões de gases que causam efeito estufa antecipadamente. A presidenta Dilma, que foi a porta-voz na época, era ministra do governo do presidente Lula, assumiu os compromissos e o Brasil está cumprindo antecipadamente aqueles compromissos de redução das emissões e assim colaborar para que não tenha uma mudança na temperatura do planeta maior que 2 graus, o Brasil cresce a sua autoridade. Mas, exatamente pelas conquistas, esse tema deixa de fazer parte da ordem do dia. E eu acho que é aí que entra o mérito desse seminário, Clima em Debate, Conferência de Legisladores sobre Mudanças Climáticas, que reúne gente de todo o Brasil, pesquisadores, professores, técnicos, estudiosos e parlamentares de todo o Brasil, debatendo esse tema que precisa estar mais e mais presente na vida de todos nós. Os dados da comunidade científica não tem nenhuma dúvida. As populações mais pobres, as regiões mais pobres do mundo são as que mais
vão ser penalizadas com essa alteração que já está ocorrendo. Eu, ainda governador do Acre, em 2005, experimentei uma das maiores tragédias que eu já vi, um dos maiores desastres naturais que eu já vi. Fiz curso de engenharia florestal e sempre aprendi que não existe incêndio em floresta tropical. E foi exatamente o que ocorreu no Acre em 2005. E por que ocorreu? Porque nós tivemos uma mudança radical no regime de chuvas, 5 anos de alteração e sem água. A região do Acre virou uma fogueira. Ela virou uma concentração de um combustível e a floresta pegou fogo. Foram centenas de milhares de hectares de florestas pegando fogo. Era uma cena terrível e hoje o cientista Foster Brown me mostrava dados na conferência que aquela seca, aquele incêndio afetou uma área de 70 milhões de hectares. 70 milhões de hectares dá 5 vezes a área do estado do Acre. Isso implica, e quando se olha os gráficos agora, é possível ver claramente o período sem chuva, o fenômeno, no caso o desastre natural, e depois, agora, o regime de chuvas voltando. E por que isso? Porque o Acre está bem abaixo das cordilheiras dos Andes. E por que os oceanos estão tendo um aumento do seu nível? Por conta do degelo. Então nós temos uma operação em cadeia. A atividade humana fazendo com que gases ocupem a atmosfera, desequilibrando o equilíbrio que se tinha entre o período de inverno, o período de verão, na temperatura, o regime de chuva. Alterando isso, nós temos então uma mudança na temperatura, degelo, mais água nos oceanos e um aumento do nível dos mares. É isso que nós estamos vendo. Cadê a permanente e constante garoa de São Paulo? Esse ano voltou um pouco de garoa, de frio, mas a temperatura na cidade de São Paulo, é só acompanhar o noticiário, as chuvas, quando nada, mudaram de intensidade, se concentram mais. Tudo em decorrência dessa ocupação que se dá. Imagine, num raio de 50 quilômetros, você fazer uma absurda transformação, impermeabilizando, não tem mais infiltração de água e estabelecendo uma cobertura do solo que acumula calor. Óbvio que isso interfere no microclima, interfere no regime de chuvas e aí um processo em cadeia que é uma ameaça concreta ao mundo. Então eu queria agradecer, senhora presidenta, a tolerância e apenas fazer esse registro. Vou ficar um pouco mais na sessão e vou voltar para o encerramento do seminário promovido pela Comissão Mista de Mudança Climática da Câmara e do Senado. É importante registrar que o nosso parlamento é um dos poucos no mundo que tem uma comissão mista que trabalha com esse tema e vou, obviamente, acompanhar o encerramento dessa conferência por entender que essa é uma prioridade para nós todos, legisladores, para nós todos aqui alertarmos a população, acendermos a luz amarela, mesmo num país que está cumprindo e fazendo a sua parte. Mas, mesmo o Brasil fazendo a sua parte, estamos longe de ter alguma salvaguarda, porque o ar que respiramos não tem fronteira. As águas, muito menos. O regime de chuva, menos ainda. A temperatura, nem pensar. Então, se os outros não fizerem a parte deles, nós vamos pagar também e pagar um preço muito caro. Porque a comunidade científica, encerro dizendo, estabeleceu o convencimento de que na América do Sul nós vamos ter grandes transformações se não se der um basta nos mecanismos que levarão a uma mudança do clima na Terra acima de 2 graus. E temos que apressar o passo nesse sentido, porque a tentativa de barrar esses mecanismos para não permitir que o aumento de temperatura supere 2 graus, ele também só terá resposta no planeta Terra com um tempo. Então, décadas depois de fazermos tudo certo, é que nós vamos colher algum resultado e, com isso,
impedir essa mudança no clima que será, de longe, aí sim, uma grande catástrofe. Então, para evitarmos, ainda há tempo, debate, a denúncia, o ouvido atento, a leitura também meticulosa e uma conversa e um debate com a comunidade científica. Por isso que acho que o próprio secretário-geral das Nações Unidas, Ban Ki-moon, já entendeu, já incorporou e está chamando um seminário para setembro do ano que vem dos líderes, dos dirigentes, dos governantes de todo o mundo para debater mudança climática. E hoje, graças à iniciativa dos colegas, e volto a repetir, colegas como a senadora Vanessa, nós estamos realizando essa conferência sobre mudança climática no auditório Petrone Portela, na Câmara dos Deputados, e pretendo estar lá daqui a pouco, ouvindo e participando junto com a ministra do Meio Ambiente, Isabela Teixeira. Muito obrigado, senhor.